Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho, canal do conhecimento, e pela Rede TV, na nossa frente, sempre e só você. Você pode nos assistir todos os dias a partir das 15h30 até as 16h30 pela Rede TV, ao meio-dia pela TV Porto Velho e também nas nossas afiliadas. São 195 faculdades que recebem a nossa programação via universidades e faculdades dentro do Brasil. A gente fica muito feliz de que a educação seja levada em horário nobre até a sua casa. E no programa de hoje nós vamos tratar de um dos assuntos mais interessantes que deveria ser para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Afinal de contas, faz parte diretamente da nossa saúde, da nossa felicidade, do jeito e do modo com que nós vivemos. Os nossos convidados de hoje são o professor Jailson, que é o coordenador do nosso curso de Ciências Biológicas, o professor Cláudio, que é o nosso coordenador do curso de Arquitetura, e o senhor Edilson Carlos, que é o presidente executivo da Trata Brasil. Mas o que é Trata Brasil? Trata Brasil é um OCIP que cuida diretamente do saneamento básico. Mas ele faz o saneamento básico? Não, ele faz projetos e faz com que as pessoas, de uma forma cultural, entendam a necessidade disso tudo para o nosso Brasil. Bom, boa noite, muito obrigada, professor. Professor também, Edilson? Edson. Acho que sim, já virei professor. Já virou professor? Sou químico de formação, mas tenho peregrinado pelo Brasil falando disso. Então, acabo indo muito nas escolas, fazendo o papel do professor, que eu acho que é o papel mais importante que esse país tem. Trata Brasil, o que é? Trata Brasil é uma organização da sociedade civil que nasceu com o objetivo de informar a população sobre saneamento básico, esse direito humano que a gente acaba não exercendo, não cobrando e que faz toda a diferença. Morar numa cidade, num bairro que tenha saneamento básico, faz toda a diferença e nós viemos aqui para Porto Velho para mostrar isso. Fizemos um estudo para mostrar para o cidadão aqui de Rondônia e de Porto Velho o quanto é importante que a cidade, que o Estado caminhem para resolver a questão da água tratada, da coleta e do tratamento de esgoto. É isso que a gente faz, a gente corre o Brasil inteiro fazendo eventos e estudos para mostrar que essa infraestrutura mais básica está muito atrasada e que nós precisamos exercer o nosso papel de cidadão e cobrar que as nossas autoridades resolvam isso quanto antes. Quando que a Trata Brasil foi criada? A Trata Brasil nasceu em 2007 e desde que nasceu nós fazemos esse trabalho de mostrar para o cidadão que a falta de saneamento tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Então, uma cidade que não tem saneamento normalmente tem índices muito ruins de saúde pública, doenças de vários tipos transmitidas por água poluída. Então as crianças vão mal na escola, os pais faltam ao trabalho. Então nós já desde 2007 procuramos mostrar através de estudos, ações de campo e seminários como esse que a gente fará aqui, que isso é uma realidade e que muitas vezes nós brasileiros não nos apercebemos que o que leva o nosso filho para o posto de saúde e que leva a gente para o hospital muitas vezes é aquela vala negra que passa na frente da nossa casa, é aquele córrego poluído que passa ao lado ou aquela fossa que a gente tem no quintal. E a gente não relaciona a falta de saneamento com a maior parte dos problemas que a gente tem na nossa vida. Então, só com informação que a gente vai conseguir. Edson Carlos entrou como na Trata Brasil? Eu sou químico de formação, trabalhei a vida toda nessa área de química, dentro da iniciativa privada. E quando o grupo de empresas decidiu criar o Trata Brasil, eu pertencia a uma dessas empresas. Em 2010 fui convidado para assumir a presidência executiva, porque já trabalhava com comunicação também, já trabalhava com pesquisa de alguma forma, e aí me convidaram para fazer essa peregrinação pelo país. Eu acho que isso é uma missão. Não é um trabalho, é uma missão de tentar fazer o Brasil sair da Idade Média, que é onde a gente está ainda em saneamento básico. E vocês trabalham com vocês fazem esse trabalho de divulgação, de ensinar as pessoas, de mostrar os direitos que elas têm, mas vocês também atuam com projetos, né? Quais são as linhas de atuação da Trata Brasil? O que ela faz diretamente para as empresas e para a população?
Então, nós temos duas linhas de trabalho distintas. Uma é a geração de conteúdo, que são os estudos, as pesquisas que a gente faz sobre todas as áreas do Brasil, tentando mostrar para o cidadão os impactos que a falta de saneamento traz e tentar mobilizá-lo para cobrar providências das autoridades. Nós temos uma outra linha também que é de verificação do que está acontecendo no país, nas 100 maiores cidades, as obras do PAC, os grandes investimentos que o governo federal faz, se isso está acontecendo, em que velocidade está, e isso faz parte também da linha de conteúdo. E a segunda são as ações de campo. Então a gente pesquisa comunidades, estamos com um projeto no Cariri, no Ceará, no Pantanal, na Zona Leste de São Paulo, em Porto Alegre, no Paraná, onde a gente acompanha comunidades vulneráveis que não têm saneamento e que passam a ter, e a gente faz o acompanhamento da qualidade de vida das pessoas para provar que o saneamento transforma a vida das pessoas na prática, né? Não só nos estudos, mas na prática. E quando o senhor se propõe a ir para um estado, para uma cidade, principalmente nos estados e nas cidades que nós não temos esse tratamento, que a gente ainda não tem o saneamento, que às vezes sequer a população sabe que existe. Em regra, como que é a receptividade dos prefeitos, dos governadores, das pessoas que são do poder público, que tinham a obrigação que eles têm funcional, mas principalmente moral, de ter feito aquilo pelos seus municípios, pelo seu estado, pelo seu país, e que às vezes por ele nem mesmo saber, por não ter conhecimento, e esse conhecimento dizer para ele que a população pode receber qualquer coisa, ele também deixa de fazer. Como que é essa receptividade? O senhor é sempre bem recebido? Varia, nem sempre. Esse varia é ótimo, né? Tem lugares, por exemplo, quando você vai para municípios muito pequenos, populações abaixo de 10 mil habitantes, é muito comum você mostrar informações que nem o prefeito sabia. Mas é engraçado, que o senhor tratou num ponto, a gente está numa época de eleição. Sim. E às vezes a pessoa vai escolher o candidato, a candidata, a pessoa que vai representá-los, que vai ter uma procuração em branco na mão, e não se preocupe em saber se essa pessoa que vai lhe representar conhece a cidade, o estado, o local onde mora e os problemas, né? E esse é um problema que ninguém quer mexer, né? Muitas vezes não conhece, nem o cidadão conhece o problema, muito menos o prefeito. Às vezes o prefeito conhece, mas finge que prefere não conhecer, porque saneamento é uma obra complexa. Que ninguém vê, que não dá voto. Invisível, de engenharia, é uma questão técnica. Não basta querer fazer, tem que saber fazer. Então envolve arquitetura, envolve engenharia, envolve planejamento, que esse país não tem. São projetos muito caros? Via de regra são caros. Mas são menos caros do que viadutos que não são completados, não. Né? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, a questão é que a gente vai mostrar, inclusive no seminário que a gente vai fazer aqui, sobre a situação de Rondônia, é que os benefícios do saneamento pagam os investimentos e ainda sobra. Paga pela situação de que se eu tenho um saneamento básico, mais básico mesmo, não vou nem usar o nome, mas o mais básico, eu diminuo o número de pessoas que ficam doentes, eu diminuo a situação das populações mais carentes de precisar dos hospitais, de ter que disponibilizar mais outros médicos e outros profissionais da saúde. Isso é perceptível para a população, não a população que vai receber esse trabalho diretamente, mas assim, para a população, por exemplo, os empresários da cidade. Os empresários, quando o senhor vai fazer eles conseguem enxergar isso? Não. Normalmente eles conseguem, o que é muito evidente, não só os empresários, nós temos pesquisas feitas com instituições como o IBOP, por exemplo, no Brasil inteiro, que mede a percepção do brasileiro para a questão do saneamento. Então, assim, muito claro que, num primeiro momento, o brasileiro normal não coloca o saneamento como um item importante para a sua vida. Ele não está entre os 10 itens básicos da vida dele. Não, ele não cobra isso numa eleição, por exemplo. Que deveria cobrar. Ele cobra a saúde com o olhar de um novo hospital ou de um melhor atendimento, ou um posto de saúde mais próximo da sua casa. E não de não ter que ir ao hospital. Ela não faz essa relação. Agora, interessante é que num segundo momento, quando na pesquisa a gente fala claramente que nós estamos falando de saneamento, você percebe que o brasileiro sabe muito mais do que a gente imagina. Então ele sabe que aquilo é ruim, ele sabe que traz doenças, mas ainda não é importante a ponto de ser prioridade. Então, o que significa? Quando a gente vai numa cidade,
A gente percebe claramente que os formadores de opinião sabem que a cidade é ruim, que às vezes o prefeito também sabe, mas que ele não prometeu aquilo na campanha. Então ele também não precisa cumprir. Exatamente, ele não foi cobrado por ninguém, então ou ele tem aquilo como uma questão de Estado, quer dizer, ele é uma pessoa instruída e que pensa para frente, independente de questões político-partidárias, e ele vai fazer independente dele se ele foi cobrado, ou ele deixa isso para depois. Ele tem 4 anos para mostrar serviço, para ser reeleito ou para disputar um próximo cargo, e ele pensa que é uma obra complicada, que não vai dar tempo de apresentar durante o mandato dele e tende a se desestimular para fazer. Lógico, isso não é regra. Muitas cidades estão indo muito bem. Nós temos dentro do nosso ranking das 100 maiores cidades, umas 30 caminhando para universalizar, já para 100% de água de coleta de esgoto. Mas a gente tem um outro grupo de umas 30 parada no tempo, sem nenhuma perspectiva de ver uma solução em 20 anos. Não estou falando do ano que vem. Nosso estudo é assim, o que acontecerá com essa cidade em 20 anos? Para muitas delas, nada. Nada. Faculdades integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho, pela Rede TV. E aí, aonde você está nos vendo e ouvindo. Muito obrigada por nos deixar entrar na tua casa. Muito obrigada, porque a gente sabe como assim como nas companhias aéreas, ligar a televisão é uma situação que você faz ou não. E você, se está ouvindo a gente, é porque você realmente gostou e quer continuar ouvindo. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto com as ideias e a perspectiva de visão da arquitetura e das ciências biológicas, 2 cursos que tratam de forma direta na sua saúde e que às vezes você não se dá conta disso. Trata Brasil, fazendo um mundo melhor. A gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, só falta você! Faculdades integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena, Programa Rondônia Educação. No dia de hoje, tratando sobre saneamento básico. Uma das situações básicas da minha, da sua, da nossa vida e que a gente não dá tanta importância. Conosco hoje, Edson Carlos, da Trata Brasil, que está falando um pouco sobre o trabalho que a Trata Brasil tem feito para que efetivamente seja tratado o assunto do saneamento aqui dentro do nosso país, dentro do nosso município, do nosso estado. O município que você mora tem saneamento básico? O lugar onde você mora tem tratamento de esgoto? A água que você bebe, ela é tratada? Os dejetos que saem da sua casa por via dos banheiros, para onde vai? Como vai? A gente faz a brincadeira até que a gente não sabe direito como é que isso tudo se evapora ou some. Mas a gente deveria estudar um pouco mais porque isso está ligado diretamente à nossa saúde. Professor Cláudio, dentro do curso de arquitetura, tem disciplinas que tratam efetivamente deste assunto? Bom, boa tarde, diretora Nina Magalhães, boa tarde, professor Jailson, boa tarde, professor Edson Carlos. Adoro quando você me chama de diretora Nina Magalhães, ele faz com uma formalidade tão grande, né? Vai lá, diga. Bom, inicialmente nós temos hoje, né, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca, né, 2 cursos, 2 disciplinas, né, que tratam, né, diretamente dessa parte de saneamento básico, né, e esgotamento sanitário. Instalações prediais 1, né, que nós focamos a parte de coleta de águas servidas e hidrossanitárias, e a parte de sistemas estruturais também, né, focada para a parte dos elementos estruturais, principalmente a parte de manilhamento, né, para a condução dessas águas, né, principalmente as águas pluviais. Né. Então,
Então, eu queria, inicialmente, perguntar uma sugestão que você poderia nos dar para o nosso estado, em termo geral, e principalmente para o município de Porto Velho. Nós hoje temos 2 agravantes no nosso município. O primeiro deles nós temos hoje, em virtude de não termos, né, uma rede de esgotamento sanitário, nós temos grandes contribuições, tanto de água servida como de esgoto, nas caixas de coleta de água de chuva. E essas contribuições, né, elas vão para a rede de drenagem, né, e em virtude de não ter tratamento devido, acabam indo para os rios, né, e para os igarapés, né, contaminando, né, todos esses mananciais. E o mais agravante, né, nós passamos por vários pontos no nosso município e verificamos que crianças, né, moradores, né, tomam banho nesses igarapés e não tem uma conscientização com relação a essa situação. O outro ponto que eu queria tocar é que também no nosso município nós não temos aterro sanitário, né, e nós ainda estamos atrasados, estamos com lixões, né, então em virtude disso, né, nós temos uma contribuição também de chorume, né, que direcionada essa contribuição para os igarapés acaba ocasionando, né, o aumento de DBO e, consequentemente, o que é DBO, professor? Demanda de bioquímica e de oxigênio. E o que é isso para as pessoas que não entendem, assim, que não conseguem ter esse linguajar técnico? Para o pessoal que está ouvindo. Quando você tem uma quantidade de uma contribuição de elementos, né, de esgoto, você tem o contato direto com esses mananciais, essa demanda bioquímica de oxigênio diminui a quantidade de oxigênio dentro das águas, né, e acaba ocasionando a morte de peixes e, né, demais seres vivos, né, dentro desses rios. Então, é isso que significa, né, DBO, de um termo técnico. Mas, dentro dessas 2 situações, hoje nós temos esses 2 agravantes no nosso município: a ausência de aterro sanitário e a ausência de rede de esgoto. O que é que o senhor poderia, né, tratar desse assunto para conscientizar a nossa população? Essa é uma combinação de grande risco, né? É desastrosa, né? Porque muito morador, quando vê uma rede de drenagem de água de chuva, um bueiro passando perto, ele tem a tendência de ligar o banheiro dele nessa rede que deveria servir só para água de chuva. Qual é a diferença? O sistema ideal, a sua casa, ela recebe água de uma rede específica que leva a água da estação de tratamento até a sua casa, e uma outra rede que coleta os esgotos, que não tem nada a ver com a rede de água. São distintas, né? Distintas. Essa rede recebe a água do banheiro, do tanque, da pia, etc. E essa água cai numa segunda rede que tem que ser levada até uma estação de tratamento de esgoto. Essa estação de tratamento de esgoto trata o esgoto para que essa água possa voltar para um rio numa qualidade que não interfira na vida aquática, etc. Esse é o sistema ideal. Você tem uma terceira rede que é da água de chuva, que são os bueiros, que quando chove a água vai para essa rede e vai direto para os rios, porque essa água não tem que ser tratada. Isso quando a cidade também tem. Sim, isso, né? é o porque sistema aqui em Porto ideal. Velho, acho que aqui ainda não é todo lugar que tem sequer o bueiro para esgotamento da água da chuva. Então, o ideal é isso, você tem 3 redes independentes e sistemas separados. Uma é a água, outra é a coleta do esgoto, outra é a água de chuva. Por que você tem que ser separada? Porque a água de chuva, ela não tem que passar por uma estação de tratamento. Ela recebe uma carga de sujeira da própria cidade, ela lava as ruas e tal, mas essa contaminação não é tratada em nenhum lugar do mundo. Essa água vai direto para os rios e os rios têm uma capacidade de diluição para esse material orgânico que vai das chuvas. Por isso que é importante também que as pessoas não joguem nada para poluir a água dos rios. Exatamente. Porque senão ele também perde essa característica de filtrar a água que a chuva manda. Exatamente. Então, você não pode jogar lixo dentro da rede de água de chuva, nem esgoto, porque o esgoto tem que ir para uma estação de tratamento. Muitas vezes, em locais que tem enchentes e onde tem rede, o que o morador faz? Ele faz uma ligação do quintal dele para a rede de esgoto, para ajudar a escoar a água da chuva. Aí você acaba mandando para a estação de tratamento uma água que não precisava. E aí você sobrecarrega a estação de tratamento. Então, o certo é, cada rede tem o seu papel. Aqui no caso de Porto Velho,
A rede de esgoto é muito pouca. Pelos tem um percentual nos pelos estudos números, que menos de fizeram? 10% da população tem coleta de esgoto aqui. Menos de 10%? Em Rondônia, em Porto Velho também. Então, o Estado é muito pobre de coleta e tratamento de esgoto. Porque se você não coleta, você não pode tratar. Então, você não dá para tratar uma coisa que você não coletou. Então, quando você não tem coleta, você não tem tratamento. Muitas cidades brasileiras têm coleta e não tem tratamento. Então, que também quase não coleta resolve. E afasta das casas, mas joga no rio. Então, que volta para casa de alguma que forma. vai para outra cidade, né? Então você afasta da Eu sua mudo o cidade problema. e joga do outro, né? Enfim. Então, mas aqui, a região norte toda, não quero nem particularizar a Rondônia, a região norte toda é muito ruim de saneamento básico. Ela tem uma deficiência muito grande. Então, o Amazonas, o Pará, a Rondônia, Roraima, o Acre, todos os estados têm muito pouco saneamento básico, muito pouca coleta de esgoto e quase nada de tratamento de esgoto. O caso só não é mais grave porque os rios são muito volumosos aqui. Então você tem grandes rios com poder de diluição muito grande, às vezes você não percebe o grau de contaminação que é lançado nos rios. Mas as comunidades que vivem mais próximas dos córregos, dos igarapés, os níveis de doenças são altíssimos. Então, só assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, que, por exemplo, vão lá, vai alguém fazer uma campanha na cidade, na casa, quais as perguntas que ela deveria fazer para esse candidato à procuração em branco que ela vai passar? O que ele deveria perguntar para essa pessoa, né? O que a população deveria perguntar para esse candidato? Direto, assim, para perguntar, e a resposta dele tem que ser isso, senão ela vai ver que ele não entende nada. Primeira coisa, o que o senhor fará para que a gente tenha saneamento básico? Qual é a sua proposta para resolver o problema do saneamento básico? Essa é a pergunta básica em qualquer lugar, não só aqui. Candidato, muito bem, muito bom, mas o que o senhor fará pelo saneamento básico? Eu quero água tratada, quero meu esgoto coletado e tratado. O que o senhor tem a propor sobre isso? Se ele engasgar, é sinal que engasga com ele também e muda o voto. Ele nem pensou no assunto, que nem é pensou. O mais comum. Isso é uma situação que assim, é agora, né? Ele está preparado para falar, vou fazer mais creches, mais postos de saúde, mais Mas hospitais. Aí a pergunta é, a creche, o posto de saúde e o hospital vão ter saneamento básico? Não. Então acho que essa pergunta é ideal também, né? Se a cidade não tem, a creche provavelmente não terá. Nós temos, eu estava comentando com os professores antes de começar o programa, que nós temos 6 milhões de brasileiros que não têm banheiro. O que é vergonhoso também. Que não tem banheiro, que vai fazer as suas necessidades no mato. Eu não estou falando da África, estou falando do Brasil. Estou falando do Brasil. Então, o Brasil é um país muito heterogêneo. Nós temos regiões como o Sudeste indo mais rápido para resolver totalmente o problema. Nós temos a região Norte disparadamente a mais problemática, depois o Nordeste no segundo grau. Então, a região Norte é uma questão de saúde pública. Deveria ser prioridade número 1 de todos os governantes, desde a presidência da República até o prefeito do menor município. Porque o município está gastando na saúde pública. Se o prefeito decidir não fazer nada pelo saneamento, ele não está economizando. Está saindo na alíquota da saúde. Então, vários casos a gente vê cidades gastando milhões em diarreia, em leptospirose. Gasta mais dinheiro corrigindo o que não foi feito do que se tivesse feito. Porque não tem mistério e nem milagre. O segredo é investimento. Qualquer cidade que está bem hoje vem investindo há muito tempo nisso. Isso é uma questão de educação. É complicado, é complexo, é caro, mas isso já deveria existir quando a gente nasce. Nós estamos lutando por uma infraestrutura da Idade Média. Nós não estamos lutando por tecnologia 5G, para o celular ser mais rápido. Nós estamos lutando para ter água tratada, coleta e tratamento dos esgotos. Mais rápido. É o mínimo que uma autoridade deveria oferecer para a sua cidade. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Uma pergunta interessante para você fazer para os candidatos que forem até você, que tenham participado de algum tipo de governo no ano de 2002 a 2004, é onde foi parar a verba dos valores que foram mandados para a construção de banheiros nas casas onde não tinha. Naqueles anos, entre 2002 e 2004, foi disponibilizado muito dinheiro para que as prefeituras fizessem os banheiros nas casas das pessoas que não tinham. E também foi disponibilizado muito dinheiro para que assistentes sociais de cada município fossem de casa em casa informando
como utilizar o banheiro, como utilizar as vias de acesso do esgoto que fica ali entre o asfalto e a calçada da frente da sua casa. Pergunta para esse candidato aonde foi parar esse dinheiro. Se ele tiver uma resposta plausível, dê o teu voto de novo. Mas se ele não tiver, a gente tem que mudar. Afinal de contas, somos nós responsáveis pelas atitudes que nós temos e cabe somente a nós eleger as pessoas que vão cuidar também da nossa vida. Programa Rondônia Educação, a gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, Só falta você! Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca Vilhena. A gente está pela TV Porto Velho, que vai ao ar todos os dias, dá um meio-dia. O programa vai do meio-dia até às 13 horas. E pela Rede TV, das 15h30 às 16h30, com reprise às 22 horas. A nossa programação é feita para que você aprenda um pouco mais e também nos ensine. Então participe junto com a gente pelo Facebook, pelo nosso site, pelo site da Finca, da Metropolitana, pelo Facebook da TV Porto Velho, e a gente vai estar aguardando lá o seu recado e a sua pauta. Um abraço, um beijo muito carinhoso para todas as pessoas que nos assistem, que nos procuram, que conversam com a gente, que elogiam, que fazem críticas. Afinal de contas, a gente só pode crescer se você disser o que a gente precisa mudar. Mas a gente fica feliz de que a gente consegue chegar aí na tua casa e consegue de alguma forma fazer com que você tenha uma opinião a nosso respeito, seja ela boa ou má. Afinal de contas, a gente faz as pessoas pensarem e isso é primordial no ser humano. Professor Jailson, à frente do curso de Ciências Biológicas, o senhor tem uma obrigação mais do que profissional, eu digo moral, que é a educação ambiental. As pessoas às vezes pensam que o meio ambiente são as árvores, as flores, os passarinhos e esquecem que o meio ambiente determina a cadeira que eu sento, a minha postura, a iluminação, a cor da casa, o tipo de prédio, a rampa, o elevador, o local, enfim. Meio ambiente é o lugar onde eu vivo e tudo aquilo que faz com que eu fique melhor ou pior. Quais as disciplinas que lidam quando a gente fala de saneamento básico na educação ambiental, dentro do curso? Bom, primeiramente, boa noite a todos. No curso de Ciências Biológicas, nós temos várias disciplinas, né, que trabalham a questão do saneamento em si. A gente tem a disciplina de saneamento básico e saúde pública, que são conciliadas. Temos educação ambiental, ecologia e também a parasitologia, porque a biologia ela se divide em 3 grandes áreas, que é a saúde, o meio ambiente e a biotecnologia. E quando você fala de meio ambiente, as pessoas se dissociam da saúde, mas falar de saneamento básico é falar de saúde. Então eu gostaria de parabenizar o Sr. Edson pelo slogan da Trata Brasil, que é saneamento é saúde. E quando se fala de saneamento, se fala diretamente também das parasitoses. O que é parasitose? São as doenças relacionadas à falta de saneamento ou à má distribuição do lixo ou à má destinação dos detritos que são produzidos pelas casas e esses detritos ficam expostos. E lógico que numa região amazônica, onde nós temos uma quantidade muito grande de mananciais, de córregos, e diretamente dentro das áreas urbanas, esses detritos geralmente vão para esses córregos, né? Na nossa cidade nós temos isso. E as crianças brincam, caminham descalças, e a biologia trabalha justamente isso, a conscientização, né, de se evitar a exposição desses detritos, desse lixo ou do esgoto, e também no diagnóstico, né, dessas parasitoses que geralmente acometem mais as crianças.
que são as grandes afetadas. Lógico que acomete toda uma população, mas as crianças são muito afetadas. Quando diz lá com a criança tem barriga grande porque tem verme, não, ela tem verme porque tem barriga grande. Mas é porque ela comeu uma terra que está contaminada, ela bebeu uma água que está contaminada e às vezes a mãe não se apercebeu disso, né? Então, exatamente. E a biologia, ela trabalha essa parte da licenciatura, e eu acho interessante que o seu Edson Carlos, falou de ter ido às escolas. A gente viu, eu estava lendo sobre a listagem, né, o ranking, e vimos que Porto Velho está no último lugar das 100 cidades. Uma cidade que recebeu muitas verbas, né, que foram advindas da instalação de 2 usinas hidrelétricas. Então... E que a gente sabe que as 2 usinas hidrelétricas fizeram cobranças e mais cobranças para a prefeitura de como estava sendo feito esse tratamento de saneamento básico. As pessoas que vieram morar aqui, principalmente as pessoas que já tinham o costume de ter esse tratamento, também fizeram essa cobrança, mas o governo, estou falando governo municipal, estadual, enfim, quem tinha o dever e não fez, fez ouvidos, né, e não ouviu. Ou fingiu que não ouviu. E é alarmante, porque quando você vê na tabela lá do ranking, você vê que apenas 500 milhão foi investido em saneamento básico de 2011 a 2012. Né, numa população, numa cidade que está entre as 100 maiores do país, com 440 mil aproximadamente habitantes. Isso é alarmante e preocupa, porque, na verdade, o governo gasta muito dinheiro para remediar um problema, ou seja, a doença se instala e ele vai tentar remediar. Então, é aquilo que o seu Carlos e a senhora falou sobre a saúde já começa doente, porque no próprio unidade de saúde não tem saneamento. Não tem prevenção, Qual que é né? a destinação dos resíduos líquidos provenientes daquela unidade, do resíduo sólido. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o seu Edson Carlos a respeito dessa previsão para o município de Porto Velho, que é a área que a gente vive, né, trabalha e gosta da região, com relação a uma coisa que a biologia também trabalha, que é a educação, não só a educação ambiental, mas a educação de base, que uma disciplina, por exemplo, que sumiu, que é a programas de saúde, né, e que deveria estar embutido, porque a educação ambiental já vai ser obrigatório, né, dentro da grade curricular do ensino fundamental e médio. Então, com o investimento na educação, será que essa previsão poderia ser melhorada? O senhor que já foi em algumas escolas, e eu acredito que em algumas escolas, em algumas regiões do país, até o problema de acesso ao banheiro é complicado. Então, como que a gente poderia trabalhar melhor, conciliar a educação de base junto com a educação ambiental, o controle químico, a análise química da água, entendeu? E tentar solucionar, eu não sei se seria a palavra certa, mas minimizar, entendeu? Os impactos gerados pela falta de saneamento. Bom, para nós está muito claro que a mudança do cenário do Brasil em saneamento básico passa pela mobilização das pessoas. E há uns anos atrás, quando a educação ambiental começou de forma mais séria nas escolas, começou com a base do lixo. Se falava muito, se explicou muito para as crianças a necessidade de separar os diversos lixos, de se reciclar, reaproveitar. Esse conceito, a educação ambiental quase que virou sinônimo de reciclagem de lixo, né? Sendo que ela é muito mais do que isso. Quer dizer, o saneamento, ele é um tema que ele é transversal. A gente já visitou escolas que esse tema é tratado em todas as áreas, na matemática, na biologia, que isso é possível, na engenharia, né? É porque na química, exatamente. Então, ela permite que a escola toda fale do mesmo assunto, cada um na sua área. E o que a gente ganha com isso? Adultos mais bem informados. Nós temos que formar um novo adulto. Aqui nós estamos numa região onde não se fala de escassez de água, mas eu estou chegando de São Paulo. Nós estamos vivendo uma situação dramática de falta de água em São Paulo. Só abrir uma brecha no que o senhor falou, tem um monte de gente na internet fazendo aquela brincadeira do desafio de virar um balde d'água. Quando você for virar um balde d'água, lembra no tanto de gente que está morrendo de sede, no tanto de gente que está passando necessidade e no quanto é importante a nossa água. Pega esse balde d'água e leva para quem precisa.
pega essa água e leva para as pessoas que efetivamente precisam dela. Desperdiçar um balde d'água num país onde alguns estados estão totalmente tá escasso, não tem nem para beber, é realmente, se não falar incorreto, a gente, sim, cada um pode fazer o que quer, é óbvio, mas não com um bem de domínio público como é a água. Então, é uma crise nunca vista em São Paulo, a falta de água, né? E nós aprendemos totalmente errado a questão da água na escola. Desde criança, a gente aprende que o planeta 3/4 é água, o Brasil é um país riquíssimo nunca em vai água, acabar. Nunca vai acabar, é só abrir a torneira que a água está ali. Então a gente cresce adultos desperdiçadores por natureza. Então a gente precisa mudar desde o ensino básico do meio ambiente, questão da água. O Brasil é muito pobre em água. Tirando a região norte, que detém 70% da água do país, o Sudeste tem 40% da população e 6% da água. Então, se a gente dividir quanta água tem no Sudeste por habitante, é mais seco que o semiárido nordestino. Isso então, é triste, né? Nós precisamos mudar a educação. Se a gente quiser criar adultos mais bem informados e politicamente mais instruídos, a ponto de cobrar os nossos governantes por essa vergonha que o Brasil é em saneamento, se a gente fizer isso, a gente já fez muito. Então nós temos que mudar rápido. As pessoas costumam confundir, na verdade, água potável com a água que a gente tem. Mas uma coisa que eu aprendi na escola, eu acredito que as crianças ainda hoje aprendam assim, é que a água é o solvente universal. E com isso, ela se acha no direito de jogar qualquer coisa ali, porque acha que a água por si só vai dissolver aqueles detritos. Nós estamos no programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho, deixando muito claro que eu não quis ofender de forma nenhuma as pessoas que jogam a água. O que eu disse e estou dizendo, e não retiro o que falei, é que eu, na minha opinião própria, entendo que isso é um desperdício. Essa é a minha opinião e não diz respeito à universidade que eu trabalho, à faculdade que eu trabalho ou à TV da qual estou à frente. Mas eu não retiro, não. Eu acho que é um desperdício jogar água quando tanta gente está morrendo de sede, tanta gente está precisando dela. A gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, Só falta você! Programa Rondônia Educação, TV Porto Velho, canal da comunicação e do conhecimento. E pela Rede TV, na nossa frente, sempre e só você. A gente tem que lembrar também que a gente é sempre a pessoa mais importante da nossa vida. Se a gente estiver bem, tudo ao nosso redor vai ficar bem. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. E a gente só pode iluminar os outros se a gente tiver luz. E a gente também tem que entender que só tem muita sombra onde também tem muita luz. Então você tem que fazer a sua parte, fazer com que a vida das outras pessoas melhore. E quando a gente fala desse tipo de saneamento, que é uma coisa básica, na hora de você fazer a sua fossa. E uma pergunta, qual que é a metragem para uma fossa? Assim, quantos metros a pessoa tem que cavar para ser uma fossa que não vai dar problema? Já que não tem outro jeito, na cidade aí que o prefeito não fez mesmo e que você ainda vai ter que esperar pelo próximo prefeito, então o que a gente tem que fazer? Bom, a fossa, qualquer fossa que você fizer, o certo é que ela seja hermética. O que é uma fossa que ela hermética? não vaze, porque aquele líquido que vaza, ele penetra no solo. E como que a pessoa consegue isso? Então, uma pessoa tem que fazer uma fossa quase que totalmente vedada, é quase que fosse uma caixa d'água enterrada. Aquela que vai colocando os tijolos, ou tem outro tipo de vedação? Tem, então, hoje tem fossas feitas de plástico, tem vários tipos, mas o mais comum é a pessoa fazer de tubo, né? Fossa de tubo, mas tem que lacrar, não pode deixar buracos para que aquilo vá vazando, porque senão aquilo vai percolando pelo solo e aí vai atingir um lençol subterrâneo
que normalmente é a mesma água que você usa no seu poço. Uma pergunta que eu quero fazer, que assim, foi sempre uma dúvida cruel, e eu tenho até medo da resposta, mas eu vou fazer. Porque assim, a fossa da casa enche. Aí vem eu ia falar o nome da minha empresa, mas não vou falar o nome da empresa. Vem uma empresa e faz a limpeza da fossa. Aonde ele joga isso? Porque ele não tem uma fossa mágica. Num lugar igual a gente aqui, que não tem esse sistema de tratamento. Para onde vai isso? Será que tem uma... Bom, sim. Sabe Deus, professor? né? O senhor sabe onde vai? Cada lugar é um lugar. Na verdade, deveria ter um tratamento, né? Será que tem? E aproveitar, porque isso é matéria orgânica, isso poderia ser aproveitado como adubo, por se exemplo. você que está em casa sabe para onde vai, por gentileza, manda aí no Facebook pra gente, manda no e-mail aqui da gente, manda sim, a gente gostaria de saber. Se você está fazendo alguma coisa legal, manda que a gente vai divulgar também, mas se não tá, por favor, cria vergonha e faz, principalmente se você tem um cargo eletivo na mão e não faz porque não quer. Né? Mas então isso vai. Então são quantos metros? Então, depende na verdade do lençol freático que você tem. Mas não tem uma estimativa? 20, não, 15? Não tem. Não, porque depende. Por exemplo, se você no quintal da sua casa, às vezes você cava 2 metros e já dá água. Você não consegue fazer uma fossa maior do que isso. E aí no poço? Quando a gente estava conversando, a pessoa faz o poço, que é o poço na água, lá no fundo. Mas aí faz a fossa na frente. Aí, o vizinho da frente faz o poço na frente e faz a fossa no fundo. Você só mudou qual dejeto que você vai pegar, né? Se é o seu ou do vizinho, né? Aí fica uma água democrática. Fica uma democrática, porque todo mundo... a água da fossa se mistura com o poço e você acha que você está bebendo uma água que está infectada, que está ali... É o mais comum de se Tem encontrar. uma metragem de um para o outro? Então, o ideal é acima de 25 metros. Mas aí eu faço 25 metros da minha fossa para o meu poço, mas o meu poço no fundo... A vizinha faz com 2 metros. 5 metros. 5 metros. Isso quando. A fossa dele com o seu poço. Porque eu tenho pela lei uma metragem entre o muro e a minha casa, que normalmente as pessoas não seguem. Mas aí vamos mentir que seguiu todo mundo, aí tem os 2 metros. Eu tenho 2 do poço até o muro e tenho 2 do poço até a fossa. Então também já não. Eu me livrei do meu dejeto, na verdade, você se livrou de ingerir o próprio detrito, né? Mas está ingerindo o detrito do vizinho. Não tem. O meio ambiente não tem fronteira. Não, né? Isso é importante. O muro não divide a terra. E nós, principalmente nós brasileiros, nós somos muito individualistas. Quer dizer, se a gente resolver o problema da nossa casa, acabou o problema para nós. Se a gente conseguiu mandar o nosso lixo para algum lugar, não é mais problema nosso. Se a gente mandou o nosso esgoto para algum lugar, não temos mais problema. Mas o lixo do vizinho tem o pernilongo que vai lá, que fica infectado, vem para minha casa e... A dengue é a maior prova de que o meio ambiente não tem fronteira. Então eu cuido da minha planta, eu não deixo acumular água, eu não tenho pneu no quintal. Mas eu tive dengue. Por quê? Porque meu vizinho não fez. E eu não fiz nada. O esgoto é exatamente a mesma coisa, só que não tem o mosquito. A gente estava conversando agora há pouco. O que é um aterro? Então, o aterro é uma forma de você dispor o lixo organizadamente. Vamos explicar. Lixão é um lugar que não teve nenhum preparo. Por exemplo, essa sala aqui. Se a gente começar a jogar lixo aqui, lixo, vamos dizer que fosse terra aqui, isso aqui seria um lixão. Certo. Então, com a chuva, com as intempéries, o calor, o sol, o lixo vai se degradando e aquele líquido que é chamado chorume vai entrando na terra até encontrar um lençol freático, um rio subterrâneo e vai contaminar. Que é o rio que vai fazer meu poço de água lá. Que vai formar o seu poço e o igarapé, o rio que vai passar perto. O que é um aterro sanitário? É uma área que foi preparada para receber o lixo. Então colocam-se grandes lonas impermeabilizando o solo, faz-se canaletas para que esse chorume seja desviado para ser coletado e tratado. Então, é um lixão organizado, preparado, um terreno preparado para receber o lixo, para que aquilo não contamine o meio ambiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é recente, obriga que todas as cidades do Brasil acabem com os lixões. Transformem lixões em aterros sanitários. E assim, antes que as pessoas digam que a gente só está criticando o que não é feito, por exemplo, se alguém que estiver nos ouvindo, alguma dessas pessoas de cargo eletivo que tem o dinheiro nas mãos, que tem a possibilidade, que tem pessoas que trabalham com elas e que podem fazer, por exemplo, se fala assim, não, mas eu realmente, eu gostaria, mas eu não posso. A Trata Brasil,
ela atende essas pessoas, ela dá cursos, isso é cobrado, como que funciona? Não, a gente orienta. Nosso papel, nós não somos prestadores de serviço e nem podemos fazer. Mas a gente orienta para pessoas que possam ajudar. Porque tem várias entidades ligadas a resíduo sólido que dão curso, dão treinamento, consultorias, educação ambiental. Hoje, o que não falta. Mas vocês vão até o município para dar uma palestra, por exemplo? Se precisar, vamos, se for preciso. E tem um telefone de contato? Tem, como que funciona? Qual que é o telefone? São Paulo 11 30 21 31 43. Tem algum e-mail? O e-mail pode ser do Rubens aqui, Rubens. Agradecendo também que foi por intermédio do Rubens Filho, que também trabalha na área de comunicação da Trata Brasil, que a gente pôde ter aí para você, na sua casa, essa figura queridíssima que está contribuindo tanto para que eu e você tenhamos uma vida e uma qualidade de vida muito melhor. O e-mail é tratabrasil, tudo junto, @tratabrasil.org.br. Muito simples. E o telefone eu já passei, e o site é www.tratabrasil, tudo junto.org.br. Tudo que a gente produz de informação está lá disponível para download, para fazer trabalho de escola, para monografia. Muitos professores entram no site. Gente, olha que tema ótimo para monografia, né? Muito, para todos os níveis de escola, ensino fundamental, médio, universidade, pós-graduação. Esse é um problema de todos, em qualquer lugar do Brasil, dá para fazer um trabalho sobre saneamento, porque em algum lugar vai ter um problema. Então, é muito interessante usá-lo. E você, que é aluno de Direito, deveria prestar atenção, porque a Constituição diz que todos nós temos direito à saúde. E o saneamento básico diz diretamente à nossa saúde. Então, você fazer um trabalho aí sobre a legislação efetiva que trata o assunto e a responsabilidade civil e criminal daquele que deveria fazer e não fez. É um bom tema para se discutir, né? Inclusive, há 2 semanas atrás foi publicado, né, a lista com as 100 cidades que foram analisadas. Eu mesmo li a lista, entendeu? E quando a gente começa a se colocar como cidadão dentro do município que está na lista, e você vê que seu município é o último da lista, é para a gente começar a pensar as nossas atitudes, o nosso voto, como que está sendo tratado o problema, entendeu? E começar a cobrar mesmo. Porque a gente tem que parar de tentar cobrir os problemas, né? Tentar solucionar os problemas depois que eles se instalam. E não precisa, e o saneamento básico, é uma prevenção. Verdade, é um método preventivo de se levar ou de se chegar aos problemas de saúde, problema ambiental, é aquilo que o Edson estava falando com relação a não só pensar na sua micro-região, mas quando se fala de ambiente, é pensar ambiente. Né? Não é uma coisa micro, é uma coisa macro. E um dos grandes parceiros que todos nós temos e que você aí na sua cidade deveria procurar, principalmente quando vê que a sua cidade não tem saneamento básico, quando você descobrir que foi dinheiro, vá ao Ministério Público. O Ministério Público é um órgão fiscalizador, é um órgão que representa a sociedade, as comunidades, os promotores de justiça, eles são incumbidos disso, eles fazem isso, eles buscam auxiliar e é o único que pode entrar em qualquer situação. O Ministério Público está ajudando muito vocês, é muito parceiro agora, né? A doutora Aide é uma das pessoas que vai participar também. Exatamente. Então, quando a gente pensou nesse estudo sobre Rondônia e fazer esse seminário que a gente fará aqui amanhã, primeiro parceiro que nós somos atrás, os dois primeiros, a Fiocruz, que é por causa da saúde. Parabéns a Fiocruz também pelo que tá trabalho. Nos ajudando muito, o doutor Ricardo, que é o diretor aqui, fantástico. Parceiro nosso aqui também. Muito importante. E o Ministério Público, através da doutora Aide, que inclusive coordenará os debates amanhã. É uma parceria que nós temos tentado fazer com o Ministério Público em todas as cidades onde a gente vai. Porque o Ministério Público, como você disse muito bem, ele já tem esse papel de fiscalização e cobrança. Então, normalmente quando um cidadão ou como uma organização sente que tem um problema e que esse problema não é resolvido, o Ministério Público é um canal legítimo para que se leve o problema, porque ele tem como função pressionar as autoridades para que se faça. Então, o Ministério Público tem ajudado muito o nosso trabalho. Como eu disse, nós não vamos em nenhuma cidade, como a gente não veio aqui, para atacar o dedo na cara de ninguém, para falar que ninguém fez. Nós queremos saber daqui para frente o que nós vamos fazer.
Quer dizer, o que não foi feito, não foi feito. O que nós podemos fazer juntos para que Porto Velho e Rondônia saiam dessa situação, que é uma situação, primeiro, degradante, né, do ponto de vista humano. Segundo, é muito ruim para o cidadão, como o professor disse, ver a sua cidade numa condição tão ruim comparativamente às demais cidades brasileiras, né? Por que eu não posso ter? Por que um cidadão de uma cidade lá de São Paulo pode ter uma infraestrutura e eu não posso ter? Não há razão né? lógica, não há razão. É investimento, precisa ser foco número 1 dos governantes. Se não for, não vai resolver. Não é uma questão de um partido ou de outro, ou de um determinado prefeito ou governador. Isso é uma questão de todos. E perpassa um mandato. Então, não pode, a alternância política não pode acabar com o projeto. É muito comum a gente ver prefeitos trabalharem muito, o outro vem e não faz nada. Todas as cidades que estão bem hoje investiram longo prazo, independente de partido político, prefeito A ou B, governador A ou B. Enquanto o saneamento não for visto como prioridade número 1 do estado de Rondônia e das cidades, esse tema não melhorará. Então nós estamos falando de 20 anos. Se continuar como esteve até hoje, daqui a 20 anos nós vamos estar aqui falando de saneamento. Mas é isso que a gente não quer. Por isso que o Trata Brasil veio aqui, para fazer esse alerta de que dá para mudar, é possível mudar. E mostrar a solução. E mostrar que outras cidades fazem. Por que não pode ser feito aqui? É possível. Bom, agradeço imensamente a presença do senhor, espero que a gente possa levar para as famílias do nosso estado e dos lugares onde esse programa for visto, para que as pessoas tenham essa conscientização de que é um direito delas. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população sobre o saneamento básico e o papel do Trata Brasil. Bom, é uma honra para nós estar aqui em Rondônia, em Porto Velho, um lugar belíssimo. Então a mudança cabe a nós. Lógico que a gente vota em alguém e a gente transfere o nosso voto, a nossa esperança de que alguém faça. Mas não basta parar por aí. Normalmente depois que a gente vota em alguém, nós nem lembramos mais em quem a gente votou. Se a gente quiser transformar esse país e vocês aqui transformarem a realidade de Rondônia, precisa se envolver mais. Então, acionem os canais, tem a imprensa, tem o Ministério Público, tem a Prefeitura, tem a empresa de água e esgoto, todos são canais que têm o dever de receber a reclamação. Então, se mobilize, fale com o seu vizinho, fale com a associação de bairro, promova a discussão e leve essa discussão até o poder público, porque ele tem o dever de mudar essa situação. E do nosso lado, o Trata Brasil, estaremos sempre à disposição para ajudar. Professor Jailson? Agradecer, primeiro, né, o privilégio de conhecer o Edson e todo o trabalho que ele fez e realiza junto da Trata Brasil. E espero que realmente nossa população tenha um campo de visão ampliado e se preocupe mais com o destino que dá não somente ao seu detrito, à sua água, ao seu lixo, entendeu? Mas pensem mais de forma coletiva, né? Porque o saneamento ele está diretamente associado à saúde. Então, a gente, né, nós do curso de Ciências Biológicas, além da preocupação ambiental, a gente também tem a preocupação com a saúde humana, não só animal ou das plantas, tá? Mas também com a saúde humana. Obrigada. Lembrando que aqui no campus das Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finca, da Metropolitana, nós temos saneamento básico. Mas de que adianta o nosso saneamento básico se quando a gente sai do portão para fora, o município não fez a sua parte? A gente está tentando fazer o melhor e a gente precisa aí do pessoal que tem esse poder, que tem esse dever de fazer também. A gente agradece imensamente a todas as pessoas que direto ou indiretamente nos ajudaram para que esse projeto de hoje também fosse aí até a sua casa. Obrigada, muito obrigada mesmo, Rubens, por ter trazido o Edson até aqui no nosso programa. Obrigada ao Neto, que é o nosso diretor, ao Márcio, que é o nosso cinegrafista, a Dorinha, que fica sempre aí atendendo o telefone e trabalhando com a gente, o professor Jailson.
Edson, olha, muito obrigada mesmo, espero que seja um sucesso a sua palestra, que as pessoas, como formadores de opinião, levem para frente. Eu que agradeço. Bom, e para você que está aí, a gente lembra da Constituição. A disciplina da Constituição deveria também estar desde o ensino fundamental. Que se os alunos lessem a Constituição Federal desde o primeiro dia de aula, quando ele começar a aprender a ler, ele teria, quando fosse na vida adulta, uma situação melhor, uma visão melhor do que é o Brasil. O poder emana do povo, para o povo e com o povo. Mas quem é o povo? Se quando eu passo lá fora e olho para um lugar, eu não me incluo entre esse povo, eu disse que é um povinho, eu disse que é um povão, eu jamais vou poder cobrar de quem quer que seja para que o povo possa ser beneficiado. Uma nação verdadeiramente só vai ser grande, só vai ter educação quando todas as pessoas conseguirem se incluir dentro daquela população. Eu sou do povo, você é do povo. E o Rondônia Educação tenta levar para este povo da qual nós fazemos parte uma melhor qualidade de vida. A gente volta no próximo programa.